Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Olha, eu queria fazer um comunicado. Se você, eu lá no nosso Instagram, vou até colocar aqui já de cara para vocês verem, _Brasil. Lá no nosso Instagram, nós já colocamos, digamos que a introdução dessa reflexão que eu vou trazer para nós aqui hoje. Então, tá aí o nosso contato para que você possa assistir lá no Instagram essa introdução. E aqui eu quero poder discorrer um pouquinho mais livremente com vocês, tá ok? Se você ainda não me conhece, meu nome é Hadassah, eu sou Morá aqui dentro da AIN, Aliança Israelita Natsratim, e é uma honra de verdade ter você aqui conosco. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Claro que se você ainda não curtiu, por favor, já curta, compartilha. E se você não gostar do que eu vou trazer aqui, você pode parar de curtir sem problema nenhum, ou tira o dislike. Para de curtir não, que vão ter outros conteúdos também nessa mesma pegada. Bom, nós estamos na energia de ler, lerrar. Vá para dentro de você, vá para ti mesmo, vá para o seu bem. Sai, né? Sai disso que está dentro de você, sai dessa circunstância. Então, ler, lerrar é isso, basicamente, tá? De novo, lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, lá no Instagram, ontem eu postei 3 vídeos, tá? Falando de ler, lerrar. Então, qual vai ser a proposta a partir de agora? Eu vou fazer a introdução no Instagram, vídeos mais curtos, digamos assim, ou um item, né? Um item vai para o Instagram e o restante a gente dá sequência aqui no YouTube. No Instagram, no máximo até 9 horas da manhã já vai ter um vídeo lá, e aqui a partir de meio-dia, tá ok? Então é isso. De certa forma, eu pretendo fazer vídeos diários, com exceção do Shabbat, porque no Shabbat a gente já tem a aula do Devekut, tá? Então, o Shabbat eu não faria nada. E domingo aí seria um bônus. Então, teoricamente, de segunda a sexta, a gente vai ter vídeos aqui com a ajuda de Hashem, tá, pessoal? Orem por mim nesse sentido, com a ajuda de Hashem. Mas, sem mais delongas, olha só que coisa curiosa. Eu tô pensando em colocar o título desse vídeo como As Insanidades de Avram, tá? Porque o Eterno não tinha mudado o nome dele. Ele ainda estava digamos que nessa busca, eu não vou entrar nesse mérito agora. Porém, o texto que a gente vai utilizar hoje como referência é Bereshit 13, que nós já falamos lá no Instagram. Que fala daquele momento que Abraham coloca Lot, né, diante de toda a terra e fala, olha, se você for para a direita, eu vou para a direita, se você for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Isso a gente discorreu lá. E falamos, né, o que isso também significa. Uma coisa que eu não falei lá e estou falando aqui, no nosso blog vai ter um conteúdo, tá? Um conteúdo bem específico falando qual era a terra, né? O que tinha de benefício na terra da direita, falando de terra mesmo, e também da esquerda, que é o Yarden e o Negev. Enfim, então no nosso blog vai estar lá esse material. Porém, agora eu quero, falando das insanidades de Avram, olha só, pessoal, se eu falar Avraham, não leve em consideração, tá? Eu estou realmente empolgada. Você que já me segue sabe que eu não faço roteiro. Então a coisa vai realmente borbulhando aqui. E claro que eu já pensei em três tópicos, né? Um eu já falei lá e os 2 vão aqui. Olha só que interessante, a gente tem no livro de Hebreus, capítulo 11, que todo mundo fala, né? Os homens da qual o mundo não era digno deles. Beleza. Então, só dando sequência lá no direita e esquerda, olha só que interessante. Capítulo 11, eu quero ler a partir do 38 mesmo, tá? Errantes, só um minutinho. A partir do 36. Outros enfrentaram zombaria e açoites.
Outros ainda foram acorrentados e aprisionados, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, perseguidos, maltratados, errantes em desertos e montanhas, vivendo em cavernas e buracos no chão. O mundo não era digno deles. Eu queria te fazer uma pergunta. Se o Deus que você serve, quando eu falo o Deus que você serve, eu estou pensando em Nietzsche, que fala que cada um faz um Deus para si. É fato que a sua percepção de Deus é uma do seu vizinho, a outra do seu vizinho, outra do seu outro vizinho, outra do seu primo, do seu tio, minha, sua e por aí vai. Então, cada um faz um Deus para si. Cada um tem uma percepção de quem é Deus. Então, eu quero te fazer a seguinte pergunta, e eu quero que você não responda nada, não é para você colocar nada nos comentários, nada vezes nada. Eu quero que você pense, e eu sei que essa pergunta ela é muito dura, eu confesso que é, mas ela vai fazer muito sentido para o que a gente quer falar. Se o Deus que você serve não tem a ver se o seu Deus é certo, se o teu Deus está errado, se você é cristão, se você é judeu, se você é muçulmano, islâmico, espírita, kardecista, umbandista, não tem nada a ver com nenhum tipo de religião, tá? Ou independente da sua religião. Se o Deus que você serve, se a entidade, né, maior, não estou falando de espiritismo aqui não, tá? O ser superior que você serve dentro da religião que você serve, ok? Se esse ser que você serve, esse Deus que você serve, se essa divindade que você serve, se essa entidade que você serve, dissesse para você o seguinte, olha, eu não vou te dar casa, não vou te dar comida, não vou te dar prosperidade, não vou cuidar da sua família, não vou cuidar da sua saúde, você vai viver, eu não vou te dar uma casa, eu não vou te fazer prosperar no seu trabalho. Se esse Deus que você serve, sabe, dissesse isso para você tá achando que eu vou te dar a blusa A, mas eu não vou te dar a blusa A, se você acha que vai orar para ter o carro B, eu não vou te dar o carro B, se o Deus que você serve dissesse para você, eu não vou te dar nada do que você quer, em termos de bens, prosperidade, saúde, família restaurada, lar restaurado, filhos prósperos, família próspera, se ele te dissesse que não vai te dar nada disso, não é para me responder, por favor. A minha pergunta para você é, você continuaria servindo ele? Essa é a pergunta muito dura, mas faz muito sentido dentro da Parashá Lech Lecha. Como eu falei lá no Instagram, Abraham, ele podia escolher o caminho da direita, que era o caminho da bondade, da prosperidade, da bênção, da abundância, da fartura. Ou ele poderia ficar com o da esquerda, que é restrição, rigor, limites, e por que não dizer escassez também? E ele fala para Ló o seguinte, Ló, se você escolher a bondade, eu vou ficar com a severidade. Ló, se você escolher a fartura, eu vou ficar com a escassez. Lot, se você escolher a expansão, eu vou ficar com a restrição. Entende? Então, Abraham entendeu que ele não precisava nem estar na direita, que é o que ele fala lá em Bereshit 13, a partir do versículo 8, e nem precisava estar na esquerda. Ele só precisava estar no Makom. Ele só precisava estar no lugar, e esse lugar é o eterno. E aí aqui a gente está vendo que o mundo não era digno deles, não era digno de quem? Todos nós, quer ver um exemplo muito simples? Se você já teve o privilégio, né, de andar em um ônibus, não da Europa, mas eu digo do Brasil mesmo que seja, você vai ver que dentro do ônibus tem lá alguns escritos do tipo, estive por aqui, e coloca o nome de alguém. Eu até ouvi uma pessoa falando isso, que até no banheiro da escola está lá o nome de alguém. Por quê? Todos nós temos um desejo, que é o da imortalidade. Mas a imortalidade não no sentido de que a gente vai viver literalmente para sempre, mas a imortalidade de deixar um legado. Todos nós queremos deixar um legado. E como nós fazemos isso? De 3 formas, plantando uma árvore, escrevendo livro, né? E eu acho que tendo filhos. Por quê?
Porque a gente vai se perpetuando, aspas, através dessas espécies. Então, todos nós queremos, e eu sou uma dessas, eu quero e muito impactar a minha geração. Quem me conhece sabe que eu não vim para essa terra para ser mais uma, e você também não, se estiver ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Então, todos nós queremos isso e fazemos isso também através de um legado. E aí a gente está vendo na galeria dos heróis da fé, né? Que bonitinha essa expressão, na galeria dos heróis da fé, a gente está vendo pessoas que elas não tiveram vida fácil. Então, eu já fiz um vídeo aqui falando, olha só, te enganaram, inclusive eu, né? Te enganei dizendo que você vai ter vida fácil. Não, a gente não vai ter vida fácil. Os homens nas quais a Bíblia, né, está dizendo, o Sagrado está dizendo que o mundo não era digno deles, a gente lê o que aconteceu com eles. Eles foram cerrados ao meio, eles foram apedrejados, eles foram mortos à espada, eles andaram errantes. E Yehoshua diz que o filho do homem, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Eu ouso dizer que eu sou mais rica do que Yehoshua, porque eu tenho aonde reclinar a cabeça e ele não tinha. Entre outros de Sadiquim. Então, quando a Bíblia fala que homens nas quais o mundo não era digno, está falando de pessoas, aí agora eu volto para Abraham. Olha só, Abraham, eu falei, né, que ia falar das insanidades de Abraham. Olha o que Abraham fez. O Midrash começa dizendo que o Midrash fala que Abraham, uma das primeiras coisas que ele faz na busca em conhecer o Criador, que ainda não tinha falado com ele, o pai dele, Tera, ele era idólatra, ele não só por praticar idolatria, mas por fabricar idolatrias. Então, o que Abraham fez? Ele pegou o martelo e quebrou todas as idolatrias que tinha lá e deixou só uma. E aí, quando Tera chega, fica abismado, e aí Tera, ele diz que foi aquela idolatria que destruiu as outras, e aí Tera reclama com ele, né? E aí, dizendo que aquilo era impossível. E aí ele vai e começa a discutir com o pai, no bom sentido da palavra, então dizendo que aquilo dali não era Deus. E aí a gente vai para Tefilim, Salmo 115, quando diz que tem olhos, mas não falam, tem boca, tem olhos, mas não veem, né? Tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem braços, mas não abraçam, tem pés, mas não andam. E aí ele vai falar do sagrado que não tem pé, não tem mão, não tem boca, tá? O sagrado não tem uma forma física, mas ele faz tudo isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para nós sermos pessoas, né? Sermos homens e mulheres das quais o mundo não é digno de nós, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar, no sentido também de romper com as idolatrias que há ao nosso redor. É claro que você não vai pegar um martelo e começar a quebrar as idolatrias dos seus pais, mas a gente tem como quebrar as idolatrias que estão ao nosso redor através da oração e das meditações que a gente já faz com os nomes do sagrado. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para ser uma mulher, né, para você ser um homem da qual o mundo não é digno, a gente precisa quebrar as idolatrias que estão ao nosso redor. E aqui eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, mas eu vou deixar aqui registrado para pegar esse gancho, tá? Agora, hoje é dia 28 de outubro de 2025 no calendário gregoriano, dia 1º de novembro, no próximo Shabat, às 9 horas da manhã, nós iremos, inclusive, eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Então, ó, tem o nosso WhatsApp aí. Você pode mandar um WhatsApp dizendo assim, olha, quero entrar no grupo de oração pelo Brasil. Tá aí na tela o nosso WhatsApp, tá? Se eu não der tempo de colocar o link aqui, você assiste antes. Então, tá aí, ó.
eu quero entrar no grupo de oração pelo Brasil. A partir desse próximo Shabat, nós estaremos todo Shabat, durante 15 minutos apenas, tá ok? Nós vamos estar fazendo meditações específicas para nós podermos, na pior das hipóteses, suavizar os decretos que estão sobre o Brasil. Você sabe que a gente tem ouvido vários murmurinhos ou burburinhos de que tem crises para chegar no Brasil, inclusive de fome, tá? Escassez financeira e por aí vai. Então, nós precisamos nos levantar em oração. Então, essa é uma das formas que a gente tem de quebrar a idolatria ao nosso redor. Então, vai ser no Shabat, de 9 às 9h15. Radassa, eu não posso, eu vou estar na sinagoga nesse horário. Não tem problema. Entra no grupo, porque a gente vai criar outras estratégias e outros encontros, tá? Para que a gente possa estar diariamente orando pelo Brasil com meditações. Ok? Então, só esse gancho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para sermos homens nas quais o mundo não é digno, nós precisamos quebrar com a idolatria que está ao nosso redor. A segunda coisa foi o que eu falei lá no Instagram. Quando o Eterno fala... A segunda não, a terceira que eu falei no Instagram. Quando o Eterno fala com Abraham, lá em Bereshit 12, Abraham obedece de imediato. Isso é uma característica do nosso povo. Faremos e ouviremos. Lá em Shemot 20, Êxodo 20, né? Antes do Êxodo 20, no 19, o povo, antes do Eterno dar a Torá escrita, né? O que o povo fala? Moshe, não fale o Eterno conosco, fale você conosco, porque Moshe era o intermediador, da mesma forma que Yehoshua é. Então, quando a gente fala a lei de Moshe, a gente está dizendo que é uma maneira da gente honrar esse homem, mas não significa que ele tenha escrito a lei. A lei é do sagrado, a Torá é do sagrado. Mesma coisa que quando Yehoshua nos ensina uma, aspas, nova Torá, que não é nova Torá, é uma nova maneira de praticar ou a maneira correta de praticar, o que acontece? Ele não está nos dando uma outra Torá, ele está nos ensinando como praticar aquilo que o Eterno tem para nós, porque nós já estamos num nível mais elevado. Então, o povo falou que faremos e ouviremos. Primeiro a gente faz, para depois a gente entender. Então, a primeira coisa que precisa... E aí, a gente já começa a quebrar o que algumas religiões falam. Assim, eu não estou sentindo no coração. Quando eu sentir no coração, e a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, a gente não tem que sentir no coração, a gente tem que ouvir e obedecer. Então, quando o Eterno fala para Abraham sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, a primeira coisa que Abraham faz é arrumar a sua bagagem e partir. Então, para sermos homens e mulheres das quais o mundo não é digno da gente, a gente precisa obedecer de imediato. Porque se a gente ficar racionalizando, a gente não vai obedecer aquilo que o sagrado tem pra gente. E como eu só falo para líderes, tá? Eu só falo para pessoas experientes, eu não falo para pessoas indoutas, incultas, não. Eu só falo para pessoas experientes, eu só falo para pessoas que elas já tiveram uma experiência com o Criador. Então, você sabe, eu não estou te contando nenhuma novidade, que o Eterno te fala, é um quebra-cabeça. Ele te dá uma peça. Quando você encaixa aquela peça, ele te dá outra peça, te dá outra peça, te dá outra peça, te dá outra peça. E no final, você consegue ver todo o tabuleiro montado, armado. O que isso significa? Isso significa que o sagrado, ele primeiro você obedece e depois que você obedece, então, ele começa a te dar outras peças. Ele, pelo menos comigo, tá? Desculpa se eu tô te igualando a mim ou me igualando a você. Não sei qual seria a forma correta de dizer. O que eu sei é que comigo o Eterno nunca diz tudo. Ele me dá uma peça, eu obedeço. Ele me dá outra peça, eu obedeço. Ele me dá outra peça, eu obedeço. E quando eu digo obedeço, eu também quero dizer que vai ampliando a minha visão. Então, faremos e ouviremos. Quando Abraham ouve, a primeira coisa que ele faz é
obedecer. E aí vem a terceira coisa. Quando ele obedece, tem um padrão que eu falo, né? Quando ele obedece o sagrado, começam a vir, então, os ajustes do sagrado. O sagrado começa a tirar as clipotes, né? O que é uma clipa? Clipar são cascas que impede a luz do Criador chegar na gente. Por que passamos por algumas dificuldades? Porque existem cascas em nós, clipotes em nós, que precisam ser retiradas. E para ser retiradas, eu me lembro de um poema, né? Uma ilustração que eu ouvi quando eu morava em Minas, Uberaba, Minas. Isso foi em 2001. Qual era a ilustração? Tinham ourives refinando uma prata, se não estiver enganada, e tinha um conhecido dele lá observando. E aí o que ele fazia? Ele pegava, estou tentando pegar aqui, ele pegava lá o material dele, colocava no fogo, e aí ficava lá e tá lá conversando. Fulano de tal, e aí como é que foi o fla-flu, blá, 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 blá. Aí ele vai, olha e tal. E aí, fulano? E aí, como é que tá a família? Como é que estão os amigos e tal? Aí daqui a pouco ele vai, olha. Sim, você for novela? Aquele versículo da Bíblia e tal. E aí o amigo fica desesperado. Por quê? E aí o amigo pergunta assim, olha só, como é que você sabe que está bom? Aí ele disse o seguinte, quando eu olho e vejo o meu reflexo nele. Olha só se isso não acontece contigo. Quando o Eterno está olhando para a gente está feliz da vida que a gente está tendo ali um relacionamento com ele. Mas não dá a sensação. Não dá a sensação que o Eterno parece que parou de olhar para a gente? É esse momento que, aspas, ele olha para o lado e você parece que está se sentindo sozinho e sozinha. Aí depois o Eterno volta e olha. E o que isso significa? Por isso vem esse fogo, né? O fogo refinador. Para quê? Para que essas clipotes, para que essas cascas, elas possam sair de nós, para que a luz dele entre. E quando a luz dele entra em nós, o que isso significa? Que a gente vê, a nossa visão é ampliada. Então, quando Avram obedece, a primeira coisa que acontece é fome, escassez, dificuldade. Caramba, mas agora que eu obedeci, é que vai ficar tudo ruim? Muito pelo contrário. É agora que você obedeceu que vai ficar tudo muito bom. Por quê? Porque essas cascas que impedem da luz do Criador chegar até você, para que você se expanda nele, elas têm que sair. E aí entra, para finalizar, fazendo o desfecho de lá, quando Abraham, essa é outra, deixa eu ver aqui, só um detalhe, pessoal, deixa eu ver se vai ser nesse, bem que eu vou gravar outros vídeos, então eu vou falar disso depois. Então, só até aqui, fizemos um paralelo do 11 até o 13. Então, Avram, ele chega no capítulo 13, né? No Pérec 13, capítulo 13, ele vira para Lot, e a gente vai finalizar aqui como eu comecei lá, e fala para Lot, se você vai para a direita, Lot, eu vou para a esquerda. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Isso é 100% insano. 1000%, infinitamente por cento insano. Quem em sã consciência não vai querer escolher a melhor terra? E tem uma coisinha que eu não falei lá no Instagram e estou falando aqui. Olha só, Abraham, ele tinha a primazia da escolha. Eu vou colocar por 2 motivos. Primeiro, porque ele era o mais velho. Segundo, porque o Eterno disse para ele que ele daria para ele todas as famílias da terra. Então, Abraham, ele sabia que ele poderia escolher. E aí, para finalizar, no capítulo 13 ainda, Abraham vira para Lot e fala assim, Lot, escolhe. Lot olha para aquilo que tinha de melhor e vai para aquilo que tinha de melhor. Lot escolhe com os olhos. Abraham, depois que Lot faz a escolha dele de de ir para a direita, e Abraham fica na esquerda, escolhe ficar na esquerda, rigor, dificuldade, restrição, escassez, limitações,
julgamento. O que o Eterno vem e fala para Avram? Avram, agora vem e anda pela terra. Lot escolhe com os olhos. Avram escolhe com os ouvidos. A nossa visão só é boa se ela for uma visão espiritual. Se ela for uma visão carnal, como agora que eu estou aqui olhando para você, eu estou olhando com a minha visão, aspas, carnal. Se a minha visão ela for carnal, o que é uma visão carnal? Deixa eu tentar responder. O que vocês estão vendo aqui? Eu estou vendo o mouse, ok? Isso é uma visão carnal. Visão espiritual. O que você está vendo aqui? Eu estou vendo um instrumento, vou mudar o nome de propósito. Eu estou vendo um instrumento que você utiliza para editar, para criar estudos. Entendeu a diferença? Se eu olho para isso daqui como um mouse, eu estou tendo uma visão carnal. Se eu olho para isso daqui como um instrumento que me ajuda a preparar estudos e roteiros, que eu nunca faço roteiro, raramente eu faço roteiro para os nossos vídeos, eu estou tendo uma visão espiritual. Lot, ele olhou para a terra e viu a abundância, e ele viu o quê? Visão carnal. Avram, quando o Eterno manda ele percorrer a terra, então ele passa a olhar a terra de escassez com plena abundância. Eu não estou lembrando do versículo na essência e você pode até escrever aí nos comentários. O Eterno disse que a estéril será mãe de filhos. Lembrei do Passuque, obrigada, Eterno. A estéril será mãe de filhos e o deserto florescerá. Eu vou finalizar com essa passagem. A estéril será mãe de filhos e o deserto florescerá. Você não precisa escolher a direita, a abundância e a fartura. Você não precisa escolher à esquerda a escassez e as limitações. Para ser uma pessoa que o mundo vai ser indigno de você, você só precisa escolher fazer, na essência, a vontade do Criador. E, mais do que isso, eu diria, antes disso, antes de fazer a vontade, você precisa estar no Criador. Shalom, shalom. Se você gostou, curta esse vídeo. Escreve aí nos comentários quais foram os seus insights. Compartilha aí com pelo menos 3 pessoas. E se você quiser, tá aqui, ó. Você pode fazer uma tzedakah. Se você quiser contribuir através de cartão de crédito, vai ter na descrição. Você manda um contato pra gente, que a gente vai te orientar em como proceder, tá bom? Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo de intercessão pelo Brasil, só mandar um WhatsApp dizendo que quer participar do grupo, que nós vamos te colocar lá, ou te enviar o link, e Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, no próximo Shabbat, nós já vamos estar orando pelo Brasil, e eu vou fazer um videozinho específico falando sobre isso. Shalom, shalom, e até lehitraot, até breve.